Olha só. Outra coisa bacana. E se eu quiser que esse teste não seja executado por enquanto, por exemplo, porque estão corrigindo um erro, eu já apontei o erro, e nesse meio tempo eu não quero ficar gerando ruído aqui, né? Olha só, é só vir no meu código e dizer que esse teste está desabilitado. Vamos rodar de novo? Olha só. Ele aponta que o cara não está sendo executado. Esse símbolozinho aqui diz que ele não está sendo executado. E se eu rodar via linha de comando, o que acontece? Ops. Deixa eu abrir um novo terminal aqui, que o meu morreu. Olha só, eu executei, deixou um warning aqui, porque eu executei 9 testes, nenhum falhou, nenhum deu erro, mas um está sendo pulado, está desabilitado. Por conta disso, eu aponto como warning, mas não aponto como erro. De onde sai esse comando @disabled? JUnit também, gente. Tá? Muito bem. Mas olha só, esse teste está muito parecido ainda com o meu teste anterior, né? Aquele teste que eu chamei de ingênuo, né? Está um pouco menos ingênuo, né? Ele já tem alguns facilitadores aqui que me dão um poder de fogo legal, mas podia ser melhor? Sim, podia ser melhor. E tem mais coisas interessantes para mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos lá. Vou deixar esse cara rodando para ele não ficar dando warning. Mas vou reduzir um pouco o nosso código. Eu só fechei aqui o método, tá, gente? A maioria das IDEs tem esse suporte. Você só esconde o código dele. Ó. Ele pulou da linha 22 para a linha 52, estão vendo? Quando eu clico aqui para abrir, abre todas as linhas. Quando eu clico aqui, ele fecha. Muito bem, olha só. E se eu quisesse trabalhar num nível mais baixo de granularidade no teste? Tá? Vamos dizer que eu quero fazer um teste específico para ver se vai retornar 4 quando eu somar 2 com 2. E eu quero um outro teste específico para validar o resultado quando eu somo 2 e menos 2. São esses dois caras que eu criei aqui. Né? Deixa eu comentar um pedacinho de código aqui. Bom, tem que ter o resto do código aqui para não ter problemas. Né? Olha só, para que isso pudesse acontecer, a gente precisou instanciar aqui. Em cada processo de validação, eu tive que instanciar um objeto calculadora da minha classe calculadora para fazer esse cálculo. Certo? Sim, certo. Vamos rodar esses testes, ver se eles funcionam? Rodou, passou. Rodou, passou também. Mas olha só, para fazer um teste, eu tive que instanciar esse objeto calculadora. Para o outro, eu tive que instanciar um objeto calculadora também. Para esse caso específico, eu poderia simplesmente ir aqui nas variáveis de instância, criar uma variável calculadora, que é o caso aqui,
e já instanciar ela aqui. Mas, na maioria das vezes, a gente tem um processo de preparação do teste que é muito mais do que instanciar variáveis. Às vezes a gente precisa abrir banco de dados para ler dados, às vezes a gente precisa chamar algum método para forçar as pré-condições, apagar coisas do banco de dados. Normalmente a gente tem coisas mais complexas para fazer antes de startar o nosso teste, né? Para isso, o JUnit tem um facilitador bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem essa anotação @beforeAll, que indica que esse método que está marcado com ele não é um teste, mas ele é uma coisa que eu tenho que executar antes de executar todos os meus testes. Então, esse métodozinho que está aqui embaixo vai ser chamado antes do meu teste executar. Por conta disso, olha só o que eu posso fazer. Meu objeto calculadora não estava inicializado, não está inicializado. Se eu rodar ele sem inicializar, ele vai estar com um nulo aqui e vai dar erro nos meus testes. Mas, como eu vou rodar ele antes dos testes, vou rodar a inicialização dele aqui, ó. Antes dos testes, os meus testes vão funcionar. Vamos ver se isso é verdade? Vamos. Roda os testes. Tcharam! Passou todo mundo. Vamos ver se ele está rodando o teste de verdade? Vamos ver se a gente falar aqui que ele está somando 2 com menos 2 para ver se dá 0. Certo? Vou fazer 2 com menos 3. Ops. Que vai dar menos 1, que ele vai comparar com 0 e vai dar errado, certo? Certo, vai dar errado, certo é ótimo, né? Então, vamos rodar de novo os testes. Deu erro. E olha só, ele me trouxe uma informação bem mais interessante agora. Olha só, ele está dizendo que o resultado esperado era 0, mas que o obtido foi menos 1. De onde que ele tirou essa informação? Vocês perceberam que eu inseri um método chamado AssertEquals aqui? Sim, a gente percebeu. Legal. O que esse AssertEquals faz? Ele recebe como parâmetro o valor esperado e o valor obtido e verifica se eles são iguais. Se forem, ele não faz nada. Se não forem, ele dispara uma exceção. E aí, o JUnit sabe que esse teste falhou. Hã? Disparar exceção? Sim, gente. É a mesma coisa que esse método fail que eu tinha comentado com vocês aqui faz. Quando a gente chama o método fail, ele dispara uma exceção. Exceção é a estrutura do Java que aponta que alguma coisa falhou. Tá? Falando de maneira muito simples. Que alguma coisa deu erro. Então, o mecanismo do JUnit para saber que uma coisa falhou é saber se foi disparada uma exceção no código. Se teve exceção, deu erro. Se não teve exceção, passou. É simples assim. Né? Além desse AssertEquals, tem uma família enorme de asserts para verificar uma miríade de condições diferentes. Ó, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Tem os AssertEquals, que eu indiquei. Aí tem um caminhão de AssertEquals diferentes, porque a gente tem vários tipos de dados diferentes que podem ser comparados, né?
O assert_all recebe uma coleção de executáveis, é um pouco mais avançado isso, já usa métodos lambda. Assert array equals, verifica duas arrays para saber se eles são iguais. Assert does not throw, garante que um executável, um bloco de código não gera erro. E tem mais um caminhão de asserts diferentes que o JUnit fornece para a gente para facilitar o processo de verificação dos nossos testes. Os métodos assert são o método padrão do JUnit para indicar que alguma coisa... Para fazer verificações, na verdade. Não é para indicar nada, é para fazer verificações. Beleza, gente? Então, olha só. Eu tenho aqui os meus dois testes. Que antes de rodar, eu rodo esse método aqui, que está anotado com before all. Tá? Além dessa anotação before all, a gente tem mais algumas do JUnit que fazem todo sentido também. Tá? A anotação before each serve para rodar antes de cada teste. Né? O before all, que eu comentei com vocês aqui, que eu mostrei para vocês, ele roda no começo, antes de executar todos os testes da minha classe, desta classe que eu estou trabalhando, ele roda. Já o before each roda antes de cada teste. Digamos que eu preciso fazer uma coisinha... eu preciso apagar os arquivos que estão no disco antes de gerar outros, porque senão vai estourar o espaço em disco. Então, eu crio um método before each que vai rodar uma vez antes de cada teste e apaga tudo que foi gerado lá. Né? Esse after each faz a mesma coisa, ele roda depois de cada um dos testes. A gente poderia, ao invés de apagar antes de rodar meu teste, eu poderia, nesse meu exemplo de apagar os arquivos do disco, depois que eu terminei de gerar os arquivos, eu chamar um métodozinho que apaga os arquivos. Concorda? E o after all é o parzinho do before all. Então, o before all é executado uma vez, aí roda todos os testes. Se tiver before each, after each, antes de cada teste, depois de cada teste, ele vai rodar o que tiver marcado com eles. E no finalzão, ele roda um after all, que é o irmão do before all, que é rodado uma vez também para cada classe. Super útil, né, gente? Então, olha só, isso facilita para a gente o processo de gestão do ciclo de vida do nosso teste. O que a gente tem que rodar como setup do teste, o que a gente roda como preparação para cada teste, o que a gente vai rodar depois. Todo mundo faz isso o tempo todo no processo de teste, gente. E o JUnit facilita isso para nós, com essas anotações. Legal. Mas olha só, eu fiz vários testes aí para cima que usaram dados diferentes, né? Putz, tipo aqui, ó. Eu chamei um para somar com 2 e ver se dava 4. Eu chamei outro método para somar 2 com menos 2 e ver se dava 0. Será que eu preciso de um método para cada um? Olha só, não estou dizendo que tem uma única maneira de fazer isso, tá, gente? Há situações em que faz todo sentido a gente quebrar em um monte de pequenos testes, tá? Há situações em que faz sentido a gente validar um monte de coisa, porque são validações mais simples, em um único método de teste. Tá? Eu não vou ser boçal e dizer para vocês que só tem uma maneira de fazer isso. Tem muitas, tá? E não estou dizendo que todas elas são certas, nem todas são erradas. Algumas são mais erradas dentro de algum contexto, tal. Mas o que eu recomendo para vocês é o seguinte: nunca façam métodos de teste que tenham código muito longo. Tá? O que eu sempre falo para o pessoal da Everest é o seguinte: se o seu método tem mais de 10 linhas, preocupe-se, está ficando grande. Se o seu método tem mais de 20 linhas, refatora.
quebra em 2 métodos, muda a abordagem. Por quê? Porque quanto maior o método, mais tende a ser difícil entendê-lo, né? Aqui, ó, nesse meu caso, que eu tenho métodos de uma linha, eu bato o olho e entendo exatamente o que ele faz. Ainda mais por conta do nome do método que me dá uma dica muito boa, né? Deve resultar 4 ao somar 2 e 2. Né? Não sei se vocês perceberam, mas nesse meu código aqui não tem comentários. Não tem, esse método serve para isso, esse método serve para aquilo. Por quê? Porque eu me preocupo sempre em criar nomes de métodos que explicam o que eles estão fazendo, nomes de variáveis que explicam o que eles estão fazendo, nome de packages, que são os agrupadores, as pastas aqui, que explicam o que tem de conteúdo. Né? Se você sempre tivesse cuidado de trazer nomes que fazem sentido, você não precisa documentar o seu código. Documentar, que eu digo, é comentar para que serve cada método. Porque isso vai estar explícito, vai estar claro. Ainda mais se forem métodos pequenininhos, como esses aqui, que você bate o olho e entende o que ele está fazendo. Isso é a melhor maneira de você ganhar amigos no futuro. O cara que precisar manter seu código, depois vai querer te achar para te agradecer. Falar, putz, cara, você salvou minha vida. Com aqueles nomes de variáveis que fazem sentido, com aqueles nomes de métodos que fazem sentido. Né? Legal, gente. Mas vamos continuar falando aqui de JUnit, que eu fugi um pouco aqui do tema. Então, olha só. Eu tenho aqui 2 abordagens diferentes. Um método que testa vários valores no mesmo método. E eu tenho 2 métodos que testam um valor específico em cada um deles. Né? Tem aqui meu método que inicializa a minha variável calculadora, sensacional. Mas vamos olhar uma outra abordagem diferente que a gente pode fazer. Olha só, deixa eu apresentar mais uma possibilidade do JUnit para vocês, desculpem. Estão vendo esse @displayname valida múltiplas somas com informações em CSV? Olha só, eu vou rodar aqui, vou aqui no... Vocês percebem que os outros métodos trazem o nome do método no teste e que este método aqui, ó, está aparecendo com essa descrição que eu dei? Por quê? Por causa dessa descrição display name do JUnit também. É uma forma da gente descrever o nosso teste, o que ele faz, e tornar isso explícito na IDE ou no Java.